que você veio aqui quando estourou a guerra, Foi a última vez? guerra A gente da, falou da do... Ucrânia. Não, isso foi, Não, foi aquela, lá lembra? atrás. A gente estava à tarde e à noite aconteceu É. tudo que você tinha falado que poderia acontecer. Então, e aqui- passado 3, 4 anos, É. qual é a situação atual dessa guerra? A guerra continua do mesmo jeito, tem um grande Não impasse, parece né? que agora os dois estão meio cansados e vão para uma mesa de negociação? Pelo menos eu tenho lido isso. É o que dá a entender, mas... O movimento dos países nórdicos lá que também temem pela proximidade de Rússia. O que eu acho... Finlândia, né? Eu Quem tá acho... mais perto lá é... A Finlândia, que tem a fronteira. Mas eu acho que esse é um ano que talvez o Putin possa não... Você está me perguntando se ele pode fazer um acordo de paz. Tô falando que eu acho que existe a possibilidade desse ano dele partir para um novo país. Ah, é? Uma nova ofensiva contra Lituânia. Coloca um mapa aí, vamos ver onde fica a Lituânia. A Lituânia faz fronteira com a Polônia. E a ligação da Europa com os Bálticos, que são esses 3 países, né? Estônia, Letônia e Lituânia, a ligação desses países por terra com a Europa se dá via fronteira da Polônia. Tá. Os outros caminhos por terra, você tem que atravessar por um... Território bem estratégico, né? Isso, ó lá, ó. Isso daí é bom. Tá. Letônia e Lituânia, a Rússia tá lá, Bielorrússia aqui. Então, aquele pedaço da Rússia é Kaliningrado, Tá. que ele é um território não contíguo da Rússia. Ou seja, é um pedaço do território que está do outro lado, separado do resto da Rússia. Mas... Depois pega um mais ampliado porque não tá parecendo Polônia também. Queria ver a Polônia. Ele tinha que ser um pouquinho maior esse mapa. E a Bielorrússia, ela é pró-Rússia. É isso. E, inclusive tem tropas. Ali aparece, ó. Boa. Cara, eu não sabia, eu não lembrava que tinha uma parte da Rússia separada do restante Kaliningrado. da Rússia. Deixa aí. Aí já tá Deixa bom. aí, tá bom. Ó, tem a Polônia lá, Bielorrússia. Você falou que a ligação é pela Polônia aqui mesmo. Polônia aqui, com a Lituânia. Tem um gap ali. Que é entre a Rússia, Swalk Gap chama, entre a Rússia e a Bielorrússia. Que é esse espaço... E uma saída pro mar lá, né? Isso, mas ali é a Rússia. Então, para ligar, né, com o continente. Então, como é que esses 3 países de cima, né, os bálticos, como que eles se conectam por terra com a Europa? Não é por cima, porque ali a Estônia só faz fronteira com a Rússia e ela não faz ligação por terra com a Finlândia. Tá. Então, a única ligação desses 3 países com o resto da Europa, sem passar por território russo, tem Kaliningrado e Bielorrússia. Estamos considerando que a Bielorrússia é aliada da Rússia. É a Polônia. Se a Rússia for lá e ocupar esta linha de terra na Lituânia da fronteira com a Polônia, aí ela cortou a conexão da OTAN com os países bálticos. Então imagina que ela pode fazer o seguinte, ela pode virar e falar assim, estão atacando, aconteceu alguma coisa em Kaliningrado, no nosso território, uma operação de bandeira falsa. E aí ela mobiliza as suas tropas, fala, não, eu preciso atravessar aqui no meio da Lituânia para chegar em Kaliningrado. Não é que eu estou invadindo a Lituânia, gente. Fiquem tranquilos, eu só quero passar pela Lituânia para chegar no meu território, que é Kaliningrado. E o que acontece? Aí quando ela tá atravessando, ela para e fala, aqui eu não saio. E aí não tem mais ligação entre, né, os Bálticos e a OTAN. E aí os Bálticos são países pequenos, abandonados, sozinhos. E aí a Rússia pode partir para algum deles mais agressivamente e aí, enfim, né, nós vamos ter um monte de discussões interessantes. Qual vai ser a resposta da Europa? Qual vai ser a resposta da OTAN? Qual vai ser a resposta dos Estados Unidos? Alguém vai defender os 3 Bálticos? Alguém vai mandar tropas para lá? As tropas já não chegam por terra. E a Rússia vai aumentar a ofensiva? Como que a Europa vai reagir aí com a Ucrânia nesse momento?
A Europa vai perceber, então, que o inimigo é a Rússia diretamente no seu território, vai parar de gastar dinheiro. Porque quem financia as armas americanas para a Ucrânia hoje é a Europa. A Europa pode virar e falar, bom, eu não posso mais gastar dinheiro com a Ucrânia porque eu tenho que me armar. A Rússia já está muito perto. E aí, então, o movimento da Rússia nos Bálticos cria uma fraqueza na Ucrânia. E pode ajudar a Rússia a conquistar o seu objetivo na Ucrânia. Pois é. Então, não é impensável isso. E é bem plausível, inclusive, que a Rússia faça mais testes nessa área. Porque no final do ano passado, ela fez vários testes. O que ela fez? Os drones que entraram na Polônia. Não deu em nada. Não deu em nada, mas ela testou a reação da OTAN. Ela sabe de onde decolam os aviões, quantos aviões decolam, que munição eles usaram, qual foi o equipamento que eles usaram para bater aquele tipo de drone, quanto tempo demorou, de quais outros países vieram outros aviões. Ela fechou o espaço aéreo e aeroportos de lugares testando uma operação usando drones que decolaram da frota clandestina de navios que vendem o petróleo sancionado que estavam navegando no Báltico. Ou seja, não era um navio militar russo que estava ali levando os drones. Ela testou uma série de operações diferentes dessa guerra híbrida dela contra a Europa, bem sucedida. E mediu as reações, mediu as respostas, entendeu como funciona, entendeu o que a Europa está disposta, como ela responde, entendeu o que os Estados Unidos falou dessas ações. Nada. Tudo isso é um laboratório para você se preparar para um movimento maior. E talvez esse movimento possa acontecer. Não é só a possibilidade de ter a paz com a Ucrânia. É a possibilidade de a gente ter uma nova guerra na Europa contra um país da OTAN. Isso está no radar. Se você não acompanha a geopolítica, você acha que isso é uma conversa de completo doido. Se você acompanha a geopolítica, existe a possibilidade disso acontecer em 2026. Não acho que é inteligente. O Trump não fez isso, mas ele às vezes dá indícios que ele quer fazer isso. Entregar uma parte da Europa para a Rússia. Ele não fez, mas ele flerta com essa ideia. Quando ele flerta abandonar a Ucrânia, quando ele flerta não proteger, não ajudar a OTAN ou os países da Europa, ele está flertando com isso. Se ele realmente efetuar esse flerte, né, aí ele está errado, ele está criando um problema. Porque uma Europa conquistada pela Rússia, a Rússia não vai parar na Europa. Ela vai partir para o próximo passo. Essa é a história da Guerra Fria. Os Estados Unidos estava contendo o avanço da União Soviética para não perder a Europa inteira e não deixar a Rússia tão forte e tão próxima, ou mais próxima dos Estados Unidos. Isso, acredito que essa postura está errada. Ela é mais perigosa do que vai trazer benefícios para os Estados Unidos. E aí tem uma outra questão de valores que, por mais que as pessoas tenham críticas ou revoltas, algumas legítimas e outras não, à Europa, a Europa ainda é o berço da civilização ocidental. A Europa é um grande conglomerado de nações que deram certo, desenvolvidas, que são ocidentais. Que diferença faz ser ocidental? A diferença é que existe um choque, como na interpretação de alguns autores ou pensadores aí, que é um choque de civilizações. Entre civilizações, e a civilização ocidental está representada por esses grupos. E é uma competição e uma rivalidade com outras civilizações que vão tentar dominar o mundo. E se você é um ocidental, você deveria defender o seu grupo, porque o outro grupo pode não te ver da mesma maneira que, enfim, né, que o grupo ocidental te vê. Claro que a gente não tem essas divisões claramente estabelecidas, mas existe uma sintonia de valores, de crenças, de cultura,
de proximidade. É só a gente observar o que nós, aqui no Brasil, temos culturalmente de proximidade com a civilização indiana. É muito distante da gente. São muito diferentes. Agora, se você compara a sociedade brasileira com a sociedade americana, somos muito parecidos. Não somos talvez tão parecidos quanto os argentinos, mas somos parecidos. Então, nesse sentido, brigar com a Europa é tentar abalar a civilização ocidental, é enfraquecer a civilização ocidental. E se existe, não estou dizendo que existe ou não, estou dizendo que é uma possível interpretação, é um olhar, é um jeito, um recorte de entendermos o mundo. Um choque entre esses grandes grupos civilizatórios. A civilização islâmica, a civilização confucionista, a civilização hindu, a civilização eslávico-ortodoxa. Essas civilizações estão caminhando para ocuparem mais espaços, estão se aliando, estão brigando, estão rivalizando com o Ocidente, querem destruir o Ocidente, não querem. É possível argumentar isso. E aí, brigar com a Europa é ruim, né? Não faz sentido nenhum. Tem esse movimento da Alemanha, com China, Alemanha, Japão. Quem tá se armando? Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. O Japão ainda não mudou a Constituição, mas agora a liderança japonesa... A França já tá armada, mas é assim, tipo, tem que se armar muito mais, né? Não é um... A Alemanha que estava muito A Alemanha atrás. Que vai se armar muito. A Polônia. Polônia, claro. O Japão é a grande... O Japão e a Alemanha são as grandes transições aí, né? Que quando eles vierem, vamos ver o que vai acontecer. E claro, aí tem os outros, né? Tem Índia se armando, tem Austrália, Estados Unidos. Trump vai gastar em defesa... muito mais. Muito mais. Tem muita coisa que tá mudando. Os Estados Unidos tá aumentando, então, o gasto com defesa? Opa! Muito. Ele até já mudou, vai mudar o nome? Já não é mais... Já mudou, mas ainda não foi aprovado no Congresso. Que é Departamento da Guerra. Da Guerra. E não Departamento de Defesa. E o discurso dele foi de paz, né? O Trump. Foi. Não é? Quem diria? Por isso que eu te falo, né? Você faz um prognóstico a partir da campanha dele. Quando ele assume, muda tudo, né? Mas é que também as pessoas não sabem diferenciar o que é discurso político de ação. Como na média geral, o brasileiro tem um letramento político muito superficial, muito baseado nas emoções, nas paixões, muito pouco entendimento político, o brasileiro não consegue distinguir retórica, narrativa, ideologia, ação, pragmatismo. Essas coisas são tudo uma só, sabe? Então ele sabe que o Trump é de direita e o Trump fala que ele é um cara da paz. Aí a pessoa repete o mantra. O Trump é de direita, ele é um cara da paz. Mas você está falando que o Trump não é de direita? Estou falando que a plataforma política do Trump é de direita. Mas o Trump é um cara ideológico? Não. O Trump não é ideológico. Ele é muito pragmático, né? Isso, ele é transacional, ele é um cara comercial, ele é um cara do mundo dos negócios, ele olha para as relações como uma transação, o que eu ganho aqui? E a métrica de ganho dele é muito econômica, é muito financeira, é muito comercial. Não é eu ganho uma vantagem militar. Ele mede a vantagem militar de muitas maneiras. Quantas armas, aviões, ou quanto que ele vende dos aviões, das armas, ou quanto ele produz, qual é o tamanho do negócio dele, entendeu? Que eu vou ter acesso se eu ganhar essa guerra. Então, se as pessoas não sabem fazer essa distinção, elas só vão repetir as falas retóricas dos políticos. E esse que é o problema. O que pega é que o Putin não vai abrir mão. Não. Putin não precisa ainda abrir mão.
Vamos ver, né? Agora o Trump fez um acordo com a Índia para não comprar o petróleo da Rússia, e vai diminuir as sanções. Tem uma série de movimentos. O preço do petróleo está baixo. Entrou na Venezuela também, mais um novo mercado para ser explorado, que pode produzir mais petróleo. Isso afeta a Rússia. Porque vai diminuir o preço, né? Você vai ter mais oferta no mercado, num momento que não tem uma demanda tão alta. Claro que o aumento do preço, o aumento da produção de petróleo na Venezuela também não é rápida e depende de uma série de outras questões. As empresas privadas precisam achar que vale a pena. E para achar que vale a pena, elas precisam de estabilidade política, de segurança física, segurança jurídica, coisas que ainda não estão colocadas na Venezuela. Quem está lá é a Chevron, que já estava com uma licença de operação. E agora ela está podendo operar mais petróleo, vender mais. Então, assim, tem coisas que estão sendo feitas que podem, aos poucos, dar uma piorada na situação do Putin. Mas eu não acho que ele está pronto para fazer um acordo. Do jeito que o acordo sairia. Que é um acordo que a Ucrânia aceita. Que tem algum tipo de concessão, né? Que não pode pegar territórios que ele ainda não conquistou. Acho que essa é a condição mais básica. Você acha que a Ucrânia aceitaria ceder os que já foram conquistados? Acho que a Ucrânia aceitaria criar uma fronteira ali, uma barreira, o que a Rússia já ocupa, ficar com ela, mas não como definitivo. Ah, não? Não deu para a Rússia. Mas, tipo assim, temos um cessar-fogo, vamos parar a guerra aqui onde está, e é isso. E a Ucrânia, eventualmente, ou a vida toda, vai dizer: pô, aqueles territórios são meus, eu continuo reivindicando. Reivindicar não significa que você esteja disposto a usar a força na sua reivindicação. Entendi. Existe uma série de conflitos no mundo que países reivindicam territórios e não estão dispostos a usar a força. Como as Ilhas Falklands ou Malvinas. Bolívia e Chile, sei lá, tem tantos países no mundo que reivindicam coisas que não estão dispostos a usar a força. A Ucrânia, região lá entre a Venezuela e a Essequibo. Também. A Venezuela reivindica. Esse é um assunto que morreu depois que o Maduro saiu do poder. Ou seja, se o Putin aceitar não querer ter territórios que ele não ocupa, aí pode sair um acordo. Acho que esse é um dos pontos principais. O segundo ponto é garantias de segurança para a Ucrânia, que são tropas europeias, talvez dentro da Ucrânia. Mas ele não vai aceitar também. Pode ser que ele não aceite isso. Não, que ela não faça parte, ele não vai aceitar. Isso não vai aceitar. Mas que pode ser que ele aceite, sim, que tenha tropas ali. Numa certa distância, tal. Não sei. Acho difícil. Fale, Leni. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Mente Ativa. Ele falou o seguinte: a polarização é condicionamento? Centralizar o poder anula o indivíduo. O modelo de Huxley libertaria o cidadão da manipulação de esquerda e direita? Eu não acho que... Eu não acho que é uma manipulação. Eu acho que é uma falta de informação. Eu acho que é uma falta de consciência e uma preguiça. Porque eu não acho que as pessoas querem dedicar tempo para lidar com isso. Não acho que as pessoas querem se aprofundar, não vão estudar. Então elas vão ter reações e respostas com aquilo que elas sabem e o que elas entendem sobre um assunto. E essa polarização é porque a política ela também mexe com emoções, né? Com paixões. Isso é inevitável, porque ela mexe com identidade, porque ela mexe com valor. E quando você toca num valor de alguém, a pessoa fica arisca. É uma ofensa. Então você não está polarizado só porque é contrário a mim e tipo porque eu comprei a bandeira da esquerda. Porque a bandeira da esquerda me representa a minha identidade. Não tem como se tirar esse elemento. Você só consegue retirar isso quando você consegue educar a pessoa e trazer consciência para ela e falar: olha, você tem múltiplas identidades, meu senhor.
Você não é só isso. Você provavelmente é de direita nesse assunto da sua vida, e você é de esquerda naquele outro assunto da sua vida, e naquele outro você é de centro, e naquele outro você é um pouquinho mais de direita, de centro-direita, e naquele outro você é um pouquinho mais de esquerda. Porque ninguém é 100% uma coisa em todas. Você compra o pacote porque você não é nem capaz de refletir sobre o que você pensa sobre tudo, então você compra o pacote pronto, que é mais fácil, porque se você tiver que refletir sobre tudo e entender onde você está em tudo, dói.